Olá, meus queridos. Muito bem. Então, para irmos já para o final da nossa jornada, a segunda jornada que trabalha com o foco, né? A determinação, o fechamento de ciclos, que muitas vezes é bastante desafiador. Nós trazemos hoje para a nossa reconexão cósmica o arquétipo do elemental ou dos elementais. Muito bem. Dentro da perspectiva dos elementais, nós temos a experiência, a dimensão da alegria. No lugar errado. Aqui. A alegria, ela é uma frequência que nós sentimos em nosso corpo como uma leveza, mas ela só é possível quando eu libero os meus caminhos, os caminhos que estavam bloqueados. Quando essa energia ancestral que flui através de mim, ela vai liberando essa sensação de leveza, de felicidade, como um rio que se reencontra com o seu leito, como um rio que vai para o mar e que se dissipa dentro daquela imensidão. E quando chega nessa experiência, finalmente descobre que sempre foi o mar. Então, quando eu chego nesse lugar, eu renovo, né? Experimento outra vez a sensação de eu sou, quem eu sou de verdade. Então, eu sou um espírito da natureza que purifica e celebra esse movimento. É isso que o arquétipo do elemental nos traz. O elemental, ele é a força viva que pulsa em ventos, águas, chamas e minerais. Eu amo os minerais. Quem me conhece sabe a paixão que eu tenho por cristais, os mais variados tipos, e por orgonites, né? Todas essas maravilhas da natureza que nós podemos trabalhar melhor ainda com a resina cristal, onde a gente vai tornando aquilo que já é incrível e perfeito ainda melhor e uma unidade, né? Com um propósito maior. E esse é o trabalho que nós vamos fazendo e nós vamos acessando cada vez mais essa sensação de vida leve, de movimento, movimento que transforma, movimento que mantém a vida em fluxo. O elemental, o arquétipo do elemental, ele nos lembra que a mudança é a única constante que nós experimentamos em nossa vida, que é um ciclo ininterrupto que traz um novo sopro de renovação. Uma renovação é uma nova ação, é um novo sentir, é um novo olhar. Se nós estivermos sendo assim bem-sucedidos na nossa tarefa, nós podemos sim trazer possibilidades novas para a nossa experiência diária. Então, as principais características desse elemental são a conexão visceral com um dos 4 elementos, ou o ar, ou a água, ou o fogo, ou a terra. Aqui você pode lembrar facilmente junto comigo que os signos do zodíaco, eles são divididos nesses arquétipos, né? Então nós temos 12 signos do zodíaco e eles estão divididos entre água, ar, fogo e terra. Todos os signos se movimentam mais na direção de um ou outro desses elementais. Então, eu, por exemplo, sou o signo de fogo, né? Fogo é um signo muito forte, é um signo que tem muita intensidade, mas dependendo de como esse fogo é alimentado, ele pode ser perene ou ele pode ser contínuo. Então, esse é o trabalho de um signo de fogo, né? Quem está dentro dessa experiência sabe, junto comigo, o quanto é desafiador, muitas vezes, manter a chama acesa numa constância, né? A gente é muito volátil, muito oscilante, até porque nós somos muito intensos, né? Então a gente não consegue essa coisa meio morninha. A gente precisa, então,
para que haja um sucesso maior, ter alguém do nosso lado que nos ajude a fluir, que nos ajude a manifestar. Então, signos de terra, signos de água, quando estão perto de nós, eles fazem com que a gente regule um pouco mais essa nossa ardente chama, né? A fluidez, então, que dissolve barreiras internas e externas, é o arquétipo dos elementais. Nós precisamos do movimento, da interação, do contínuo e constante comunicar com os elementais para trazer a fluidez para as nossas vidas. Os movimentos espontâneos, que traduzem ritmos naturais, são resultantes dessa comunicação para a fluidez. A habilidade de limpar e harmonizar espaços físicos e mentais também é uma das características importantes desse elemental, que nos ajuda a atualizar os códigos, né? Muitos lares e muitos terrenos e muitas regiões guardam registros acásticos de outros tempos. Então, quando nós trabalhamos com os elementais dentro das terapias integrativas, nós encontramos a possibilidade de atualizar esses códigos. E isso é um estudo muito profundo, mas muito divertido também. O elemental, ele valoriza a liberdade de expressão nos ritmos da vida. Ele se motiva pelo desejo de catalisar a mudança e promover a cicatrização. Sua missão é lembrar que somos parte de um cosmos vibrante, de um planeta, de um mundo em movimento, de um sistema em movimento, onde cada ação ela tem um efeito, né? Como uma pedra na água, ela gera uma onda. Então, essas ações, elas reverberam em múltiplos planos. Nós, nos outros planos, mental, emocional, espiritual, nós não temos mais consciência muitas vezes, mas uma ação nossa pode continuar reverberando em infinitos planos além. E a gente só vai lembrar que liberou esse movimento inconsciente quando ele volta para nós. Aí nós começamos a ter mais consciência. Então, a vida ela é perfeita. E ela vai nos lembrar que nós precisamos ter mais clareza quando nos manifestamos. Então, ele nos impulsiona a honrar os nossos impulsos primordiais e a respeitar os ciclos da natureza. Que bacana! Os elementais nos lembram que nós somos natureza, que nós somos elemental junto, né? Nós trazemos a consciência dos elementais organizados em uma vida fluida. Então, quando nós andamos dentro desse grande cenário, que é um universo quântico, nós também encontramos sombras. E a sombra principal do elemental é a instabilidade emocional, refletida em explosões, descontrole ou resfriamento súbito, perdão. Quando você se fecha, quando você se recolhe, quando você já não quer mais conversar com ninguém, quando você já não quer mais se expor, quando você já quer se preservar. Esse é um dos movimentos que é desafiador e que é sombra do arquétipo do elemental. Falta de direção também, né? A falta de direção clara é porque você, se você for um signo de fogo, por exemplo, como eu, ou de ar, como, né, pessoas que eu amo, elas vão girar em círculos, né? Em muitos momentos, então eu preciso estar o tempo todo lembrando a minha consciência de ancorar e focar. Então, girar em círculos sem aterrissar é normal, a gente é literalmente um helicóptero, né? A gente fica lá sobrevoando as experiências e se ninguém disser nada e se ninguém nos sinalizar, a gente perde tempo. Não que a gente não vá chegar a termo, a gente chega, cria muita coisa, tem muita criatividade, tem muito potencial, mas perde muito tempo na imaginação, imaginando, né? E acaba não colhendo tantos bons resultados logo porque perdeu muito tempo no criar, tá? A tendência a dispersar, então, energia em muitos projetos sem finalizá-los. Como eu disse, fica sobrevoando a plataforma, né? E acaba por não colher tanto e nem tão bem, porque não tem a ajuda necessária para viver a próxima fase, que é esse ancoramento para a colheita. Muito importante. Então, o arquétipo do elemental, eles nos lembra que é importante trabalharmos em equipe. Por isso é importante trabalharmos em equipe.
porque o signo cria, o outro manifesta, o outro movimenta para a colheita. Então, juntos nós somos uma equipe que pode gerar muitos bons resultados. A impulsividade, que pode causar arrependimento, é uma das sombras do arquétipo do elemental, né? Onde esse fogo, ele, quando vê, já passou. E aí depois é só movimentar para melhorar o estrago que já foi causado, né? Às vezes nem sempre é possível rapidamente melhorar o estrago, então é muito melhor que você tenha e que nós tenhamos consciência do que estamos fazendo. A dificuldade em criar ancoragem, deixando raízes frágeis. Se nós pudéssemos, nós voaríamos o tempo todo. Então, o elemental, ele nos lembra que ser conexão com a terra é muito importante. Estar em conexão com a terra, estar em conexão com a água, estar em conexão com o ar, tudo é importante. O fogo, ele precisa ter contato com a terra também, porque assim essa raiz ela vai ficar forte, ela vai ter uma base e ela vai então crescer, né? Dentro da estrutura, a força dela vai, a partir da sustentação, a força dela vai se ampliar muito. Identificar qual o elemento da pessoa, né? Qual o elemento que a pessoa mais tem ressonância, esse é o caminho de desenvolvimento. Qual é o seu elemental? Qual é o seu elemento? O meu é o fogo. Qual é o seu? Né? E quanto mais você se aprofundar em práticas relacionadas ao trabalho com esse elemental, melhor para você. Mais fácil você vai aprender a dominar, né? A ter controle sobre essa sua potência divina. Estabelecer rotinas que equilibram movimento e descanso. Você precisa, né, alternar, às vezes em movimento forte, às vezes em repouso, sem culpa, tranquila, numa meditação, num sono tranquilo, né, num lugar na natureza, tirar um tempo para si, sem culpa, sem cobranças, né, dentro desse cenário. Criar rituais de purificação muito importante, como banhos, chás, escaldapés, enfim, automassagem, defumações, tocar instrumentos como tigelas tibetana, tigela de cristal ou pin de mesa, que também é muito bacana, né? O pin, para quem não conhece, é esse som aqui, ó. Tá? Ele é um som que equilibra, que afina, né? Faz a afinação dos nossos chakras. E nós somos como um instrumento, né? Um instrumento musical. Obviamente, nós também geramos frequência, assim como um instrumento musical. Então, quando nós tocamos um instrumento como o pin, ele nos alinha à grande sinfonia cósmica, a grande sinfonia da perfeição em fluxo, né? Então, se nós precisamos desse alinhamento, os instrumentos, principalmente esses instrumentos de frequência limpa, livre, essa é a tigela tibetana. Para quem não conhece, a tigela nós podemos saber, ao momento que nós tocamos, nós podemos saber se essa pessoa que está na minha frente, se ela tem bloqueios, se ela tem resistências, se ela tem alguma área da vida dela que está bloqueada por crença ou se ela já está manifestando algum sintoma. Através da tigela nós podemos ter mais clareza. Até inclusive nós podemos identificar se ela está vivendo algum processo de obsessão. A tigela ela traz muita transparência na comunicação multidimensional. Então essas práticas elas nos ajudam muito. Também danças livres em contato com a natureza, brincar, correr, brincar com os animais, trabalhar com os cristais, né? Trabalhar com a água, com a terra, obviamente o fogo que é representado pelo sol, o ar livre, é uma delícia, né? Trabalhar com os elementais é realmente muito revigorante, muito prazeroso. Cultivar um diário de sensações aqui, então você vai me ouvir muitas vezes falando na Reconexão Cósmica sobre o diário de bordo, fundamental para qualquer navegador. Quem está caminhando pela sua jornada e não testemunha a sua evolução está perdendo o ouro
ouro limpo, né? Ouro magnífico, que é testemunhar as suas dificuldades, os seus desafios, mas também as suas pequenas e grandes conquistas. Quando você faz anotações, você começa a compreender qual tipo de resposta padrão você vem desenvolvendo. E quando você, ao desenvolver o mesmo tipo de resposta sempre de novo, você começa a estudar a razão desse tipo de comportamento e como você pode fazer para lidar melhor, então. Como o elemental que você mais ressoa lidaria com esse tipo de movimentos internos. Se você alimentasse através de experiências, a atualização do seu campo através do estímulo com experiências ligadas ao seu elemental, qual seria a resposta? Como você sintonizaria novas possibilidades? Entende? Então você vai para um novo lugar. Anote isso. As suas mudanças de humor, os insights que você tem, as compreensões que você teve, exercícios que você recebeu. Você vai receber vários exercícios ao longo da caminhada. E também os seus padrões cíclicos, como eu já disse antes. Certo, amados? Então, trabalhar com o arquétipo do elemental é sim, principalmente, né, aprender a lidar com o seu campo energético, é aprender a lidar com a sua movimentação diária, com o seu conteúdo psíquico. E agora nós vamos entrar no segundo momento do nosso da nossa sintonização, da nossa reconexão de hoje, onde nós vamos trabalhar com a meditação. Neste momento, se você quiser separar um copo d'água, se você quiser acender um incenso, hoje eu vou acender aqui um cone hindu, porque nós vamos trabalhar com o arquétipo do fogo, né? Eu quero trabalhar com o arquétipo do fogo. Então eu vou acender um cone hindu. Se você que está aí do outro lado, que está me ouvindo, que está acessando esse vídeo, esse áudio agora, né? Amado, se coloque receptivo, dê permissão para receber alguma comunicação, alguma atualização. E sempre que você entrar nesse lugar de permissão, abra ao seu redor um campo de percepção. Neste momento, nós convidamos o Mestre Sananda para estar conosco. E neste movimento, firmamos um círculo dourado de proteção e poder ao nosso redor, um grande círculo. Dentro deste círculo estamos nós. Isso mesmo. Está você, estou eu. E dentro desse círculo, o código, a informação da Vésica Piscis. A nossa segunda geometria. A geometria profunda que trabalha o equilíbrio, o caminho do meio, o encontro das águas do espírito e da matéria. Quando as águas se encontram, nós acessamos a harmonia cósmica. O equilíbrio é exatamente isso. Nem tão espiritual, nem tão material, mas no caminho do meio, nós podemos visualizar, vislumbrar o que seria uma versão dessa experiência mais conectada com o seu real aproveitamento e com a sua real evolução nesta fase, neste ciclo. E nesse instante agora, eu te convido para respirar profundamente. Nesta respiração, neste movimento profundo. Inspirando e soltando. Inspirando e soltando. Eu me permito sentir. Eu me permito ouvir. Eu me permito perceber a energia que vai chegando, vai me trazendo novas informações, novos códigos. E quando essa consciência sintoniza
mais desperta com o arquétipo do elemental, eu começo a observar o que chega. Mestre Sananda, esteja conosco, iluminando nossos olhos, nosso olhar, nossa sintonia com esse código do elemental, esse arquétipo que nos traz a verdadeira conexão com a natureza. A conexão simples, leve, sem teoria, a prática efetiva da comunhão com Deus. Quando eu estou nesse lugar, eu posso ouvir, sentir, perceber sem julgamentos. Eu volto para casa em mim e começo a observar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu quero, como eu quero, o que eu quis, o que eu não quero mais. Pensamentos vão e vêm e eu fico apenas observando. Vamos trazer o arquétipo do elemental para o centro da Vesica Piscis agora. E no encontro entre o espírito e a matéria, que o elemental nos guie para a verdadeira reconexão. Que possamos acessar a consciência em comunhão com Deus, através do elemental que mais ressoa com o nosso agora. No meu caso, é o fogo. E nesse instante, que este fogo te traga renovação. E nesse instante, que este fogo ilumine cada passo teu para dentro, para casa, para a comunhão com o Pai. Solte as suas resistências, os seus pedidos. Se dê permissão para receber agora. Que a atualização chegue profundamente no teu coração. Viva esse momento sem pressa, em paz. Se permita registrar esse momento. Vá fundo, ouça o que vai mudando, o que você vai sentindo. Testemunhe esse milagre que você é. Se permita. Não é sobre certo ou errado, agora é só sobre ser você, no elemental que te inspira e guia. E cria mais de você ao teu redor. O eu sou, ele brilha através do elemental. E é nele que podemos manifestar nossos sonhos. E pouco a pouco mudar a nossa história. Gratidão pela tua companhia, pela tua disposição. Gratidão pela tua escolha sincera. Agora é o momento de você beber a água que você separou, se você separou. Se não, simplesmente coloque a mão no seu peito e agradeça. Agradeça por esse fogo renovador que mostrou a você o quanto você é luz, o quanto você é sol na sua vida, que mostrou a você o quanto você irradia potencial. Se pergunte, nessa potência, o que mais você pode criar e melhorar? O que mais é possível que até aqui talvez você não tenha se dado conta. Aproveite esse momento com você. O meu cone já está chegando ao final aqui. E nós já estamos reconectados a uma percepção mais sutil, mais profunda.
Obrigada a você pela sua companhia. E fique conosco até o final. Temos mais uma reconexão cósmica, no qual vamos trabalhar o arquétipo da liberdade. Fique conosco. Até o próximo. Tchau, tchau.